quero meditar com você numa palavra de Deus para o seu coração. Não que as demais não fossem, mas cada momento é único e exclusivo. Provérbios 19, 2. Queria trazer uma mensagem clara para vocês e objetiva. Todos encontraram? Eu sou apaixonado com o livro de Provérbios. Onde é Provérbios e Eclesiastes, eu vejo que tem um diferencial, porque são pequenas porções de ensinamentos. Se você pega o livro de Provérbios, se eu não me engano são 30 capítulos ou 32, você vai encontrar informações para toda a vida, informações ímpares que podem ser aplicadas no seu trabalho, no seu dia a dia. A Bíblia é muito completa, mas Provérbios eu sou muito atraído por ele. Interessante é que quando você começa a ler a Bíblia, né, começa a conhecer sobre Jesus, a gente sempre incentiva a ler o Evangelho de João, porque o Evangelho de João fala sobre Jesus, João contando sobre a ótica de Jesus como o Senhor. Os demais falam numa perspectiva como Deus, mas em João você encontra numa pegada mais sobre a questão de ele sendo Deus em João. Em Provérbios, para quem não tem tanto tato com a Bíblia, eu gosto de aconselhar Provérbios, porque a pessoa se interessa, porque fala sobre finanças, sobre criação de filho, sobre comportamento. Então Provérbios é um livro muito bom de ler. E aqui tem uma porção no versículo 2 que eu quero ler com você. O texto fala assim: não é bom, fala assim comigo, não é bom proceder sem refletir. Só isso aqui, eu tinha uma pregação aqui de umas 3 horas para trabalhar com vocês. Somente essa palavra que me chamou a atenção, e eu conseguia trabalhar aqui 3 horas sobre esse assunto. O tanto que é rico em Provérbios. E aqui começa lá o seguinte: não é bom proceder ou agir ou fazer algo sem o quê? Sem uma reflexão. Essa mesma fala, Sócrates tem ela depois, né? Sócrates fala sobre isso também, sobre a questão de pensar, sobre a questão de se isolar e chegar numa reflexão. Uma frase famosa de Sócrates é: só sei que nada sei. E aí tem um complemento que todo mundo esquece. Ele fala assim: só sei que nada sei e passo a saber que nada sei porque comecei a pensar. É o complemento da frase. Então, não é bom proceder sem nenhum tipo de reflexão. E o texto fala assim comigo: e peca, fala comigo, e peca. Vamos lá, e peca quem é precipitado. Então o texto fala duas coisas: não é bom agir sem pensar, sem fazer uma introspecção. E o texto afirma: quem não pensa, quem não reflete vai pecar. A palavra pecado significa errar o alvo. O que é pecado? O que é pecar? Pecar é quando você erra o alvo. No caso, quando você faz alguma coisa fora da vontade de Deus, você peca. Então o texto fala o seguinte: não é bom você agir sem fazer uma introspecção. Repara para você ver que coisa interessante. As decisões mais burrosas que a gente toma na vida é quando a gente age no momento do calor do momento ali, agitado. Você fica nervoso, você fala coisas que não queria falar, ou você fica feliz e acaba sendo iludido pela felicidade, e você fecha compromissos que não precisava fechar. Então a emoção, quando não está sendo controlada, faz você tomar decisões tolas. Mas quando você reflete, quando você pensa, quando você cai em si, o que o filho pródigo fez com ele? Ele caiu em si, ele refletiu. O texto fala: uai, estou aqui comendo bolotas de porcos aqui, comida de porco, na casa do meu pai tem pão com fartura. Ou seja, ele refletiu. Então o texto fala: não é bom proceder sem uma introspecção, e peca quem é precipitado. Diz que o precipitado ele só dá com os burros nas águas, e de fato Provérbios afirma isso. Agora vai comigo em Provérbios capítulo 29, versículo 20. Provérbios 29, 20. Vai fechar um negócio? Não seja precipitado. Vai falar alguma coisa com alguém? Não seja precipitado. Reflete antes, pensa, amadurece, permita ter um tempo de maturação, para que você então possa fazer algo sério, fechar um compromisso. Provérbios 29, 20 diz o seguinte: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior
esperança há para o insensato, ou seja, o que não tem sensatez nenhuma, do que para ele. O texto fala o seguinte agora: já percebeu alguém que toma decisão no calor do momento? Há mais chance para o que não é douto, o indouto, do que para ele. O texto deixa bem claro que, se você percebeu alguém na caminhada que só toma decisão precipitada, ele é mais tolo do que o insensato. Então, repara para você ver o tanto que o texto enfatiza sobre a tomada de decisão de forma certa, de forma sábia e de forma coerente. Vai comigo agora em Provérbios 20, versículo 25. Provérbios 20, versículo 25. Esse texto aqui, se você não respeita a pontuação dele, você lê ele todo errado. Todos encontraram? O texto diz o seguinte: laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Olha que texto complexo e confuso, não é? Olha para você ver que texto complexo e confuso. Laço é para o homem dizer precipitadamente. Então é um tipo de armadilha, alguém que é precipitado em dizer. Pronto. Aí o texto fala, é santo. O que isso tem a ver? O texto fala que é ruim ser precipitado, depois o texto afirma, é santo. E depois fala assim, e só refletir depois de fazer o voto. Traduzindo esse texto aqui, o texto está dizendo o seguinte: toda pessoa que faz algo precipitadamente dizendo que é santo, pelo fato de ser santo, ela cai em laço. Quer ver? Coloca para mim aí a NTLH, por gentileza. Nova tradução da linguagem de hoje. Provérbios 20, 25. Olha o tanto que a tradução mais humanizada fica fácil você entender. Provérbios 20, 25. Volta um antes, né? Porque o texto é maior. Isso. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Olha que coisa interessante. O texto te orienta você tomar cuidado antes de fazer uma promessa para Deus. Porque pode ser que você, humano, ser humano que come feijão, nós, ser humanos, podemos o quê? Arrepender depois. O texto fala que o precipitado só quebra a cara. E agora vem um outro texto em Provérbios, diz que aquele que faz decisões com Deus, compromissos com Deus, de forma precipitada, é melhor não fazer, porque pode ser, Fernando, que arrependa e não consiga manter. Olha aqui para mim, irmãos. A gente precisa pensar que, com a nossa caminhada em Cristo Jesus, o amadurecimento da fé, a gente precisa passar pelo processo da maturidade. Quando nós conhecemos algo que é novidade para a gente, tudo na vida, nós ficamos encantados com aquilo. Você compra lá a moto, você quer andar de moto o tempo todo. Você troca de carro, você fica andando o tempo todo com o carro ali, dirigindo ele. Você compra uma casa e você contempla a casa o tempo todo. Sim ou não, queridos? Você compra uma roupa e parece que aquela roupa faz parte agora só do seu... só tem essa roupa. Você compra um tênis e gosta do tênis, só usa aquele tênis. Sim ou não? A gente não é assim? Pois é. Só que com o passar do tempo, a gente vai perdendo, digamos assim, o interesse nas coisas. No calor do momento, nós conseguimos manter durante aí um mês, 2 meses. Passou disso, você começa então a raliar aquele desejo. Você perde a atração por aquilo. Você perde o encanto por aquilo e começa a ser alguma peça a mais no seu guarda-roupa ou algum bem que você adquiriu. Pois é. A mesma coisa nós acabamos trazendo para o Evangelho. Quando nós conhecemos Jesus, todos nós que estamos aqui conhecemos Jesus, o primeiro impacto que a gente tem é o desejo de ler toda a Bíblia Sagrada. A pessoa nunca leu um capítulo de um livro na vida, mas aí converteu, ela quer ler a Bíblia toda em uma semana, não é isso? Aquele desejo, aquela fome. A pessoa não tinha compromisso nenhum com Deus. Já é um passo de fé vir à igreja.
Mas aí aquela vontade, aquele êxtase, faz com que a pessoa seja acelerada no processo, e ela quer cantar na igreja, ela quer pregar na igreja, ela quer louvar na igreja, ela quer fechar a igreja, ela quer abrir a igreja, ela quer fazer tudo, porque ela está o quê? Extasiada, empolgada com aquilo. A gente traz toda essa bagagem das coisas que a gente vai adquirindo ao longo da jornada, sim ou não? Quem aqui no começo da fé fazia tudo assim, de forma acelerada? Levanta a mão para me ver. Todo mundo. Os que não levantaram ficaram com vergonha, ou porque não quiser levantar a mão, porque todo mundo é assim, fica empolgado em fazer as coisas. Pois é. E o que acontece é que muitas vezes a gente migra isso para a nossa fé também. Tem coisa que não precisa ser feita, mas pelo calor da emoção, nós fazemos e fechamos um trato com Deus sem que haja necessidade. E é aí que entra o X do problema. Por isso que o texto fala: não seja precipitado em fazer um compromisso com Deus, porque pode ser, Valmir, que você não consiga cumprir esse compromisso. E aí entra um detalhe: quando você fecha um compromisso com Deus, esse compromisso ele tem que chegar até o final, custe o que custar. E detalhe, Deus não vai te poupar. Em qual sentido? Em abrir mão do compromisso que você fez com Ele, porque Ele não te pediu. Se Ele não te pediu, Ele não te obrigou a fazer. Mas se você voluntariamente ou de forma inocente faz, você é obrigado a cumprir aquele compromisso que fez com Deus. Por isso que o texto fala: não fique emocionado não, vai devagar. É melhor não fechar nenhum compromisso com Deus do que fechar um compromisso com Deus e não dar conta de cumprir. Beleza. Mateus capítulo 5, versículo 33, palavras de Jesus. Abre aí para você ver. Mateus 5, 33. Olha o que o texto diz: também ouvistes o que foi dito aos antigos. Se foi ouvido é de forma empírica. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua boca, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra o quê, queridos? Sim, sim. E o seu não? Não. O que disto passar, procede do maligno. Agora vem Jesus no capítulo 5 em Mateus, trazendo uma correção ou um ajuste sobre a questão de voto e a questão de juramento, que é a mesma coisa. Votar e jurar é semelhante, é uma palavra que se divide em duas, mas no final vai dar a mesma coisa. Alguém que vota e alguém que jura faz o mesmo compromisso. Existia um costume das pessoas, e ainda tem esse costume hoje, e eu acho que boa parte de nós cometemos essa gafe durante o dia, de quando nós queremos afirmar algo, nós falamos o quê? Não, eu juro por quem? Eu juro por Deus, senhor. Não, senhor, eu juro por Deus. A gente quer acrescentar mais uma verdade, ou ratificar que aquilo de fato é uma verdade, e a gente acaba usando o nome de Deus de forma vazia, de forma vã. E aí vem Jesus e fala: olha, existe um compromisso que vocês fizeram aí, que não há necessidade. O seu sim, ele precisa ser o quê? Sim. E o seu não, não. Então não há necessidade de você usar o nome de Deus em vão, ou seja, fazer juramentos em nome do Senhor. Era costume do povo fazer juramento em nome de Jerusalém, porque é a terra santa de Deus. Fazer juramento em nome de Deus, em nome dos céus, em nome da terra. Então vem Jesus e corrige, dizendo o seguinte: não faz isso não. Você está se comprometendo para algo que não há necessidade. Se você jura de forma errada, dizendo que não vai fazer uma coisa, você acabou de trazer o nome de Deus para isso, e pode ser que você não consiga cumprir. Aí Jesus fala: faz o seguinte, fica só com sim, que o seu sim seja o quê? Sim, e o seu não seja não. Perguntar aqui, esporadicamente:
Quantos aqui no decorrer dessa semana juraram em algum momento inocentemente o nome de Deus? Levanta a mão para me ver. Eu juro por Deus, levanta a mão para me ver. Está vendo? A gente faz essas coisas porque a gente quer ratificar mais uma verdade sobre a questão de falar uma verdade para a pessoa, e para que a pessoa acredite, a gente fala no nome de Deus, só que é errado. Uma dica para você: use a expressão diante de Deus, amém? Troca o juramento por Deus e coloca diante de Deus, você não vai errar não. Agora eu queria falar com você sobre essa questão de juramento, sobre a questão de voto. Quem está aprendendo alguma coisa, queridos? A palavra voto significa modo de manifestar a vontade ou a opinião num ato eleitoral. É sabido por nós que quando um prefeito vai se candidatar ou está pleiteando a vaga, nós cidadãos fazemos o quê? Nós votamos, damos a nossa, digamos assim, a nossa ordem para que aquela pessoa assuma aquele cargo. É como se fosse o nosso aval. Então a palavra voto significa isso, é manifestar uma vontade livre, de forma livre, dando uma ratificação ou uma autoridade sobre aquilo. Quando se trata de voto, na Bíblia, significa uma promessa solene, voluntária, feito a Deus por uma pessoa, que se obriga a realizar um ato para promover a sua glória ou fechar um compromisso com Deus. Então olha aqui para mim, toda vez que você faz um voto diante de Deus, você acaba de fazer um compromisso com Deus. Se Deus quiser, você acabou de fazer um compromisso com Deus, porque Deus vai querer. Se for algo benéfico, Deus vai o quê, Juninho? Ele vai querer. A palavra diz que se a gente pedir algo conforme a vontade de Deus, Ele dá de forma livre. Então quando eu invoco o nome de Deus para os meus compromissos, colocando o nome de Deus, eu acabei de trazer a pessoa bendita de Deus para os meus compromissos. Quem está entendendo isso? E quando eu não consigo cumprir, eu não faço aquela promessa ir até o final, eu quebro ela, eu acabo pecando contra Deus. O conselho do texto é o seguinte: se for fazer um voto, não seja precipitado, é melhor que não faça. Pastor, o que você está ensinando aqui hoje? Está ensinando os crentes da igreja a não fazer voto? Não, eu estou ensinando os crentes da igreja a ter consciência de como funciona um voto, para que os crentes que servem a Deus não se percam nos seus compromissos com Deus e sejam no fato aborrecer o coração de Deus. Quem está me entendendo? Claro, é para você não tropeçar. É por isso que você vem na igreja para receber orientação prática para a sua vida. Então o voto é algo sério e precisa ser cumprido. Eu queria ler com você o texto de Eclesiastes capítulo 5, e eu vou esmiuçar esse texto aqui agora, explicando para você todo o enredo dele. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: Salomão aqui está mais velho, maduro, e ele escreve as seguintes orientações: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem o mal. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu está na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Repita comigo: portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias ou palavras vazias. Quando a Deus fizeste algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das suas mãos. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras também. Tu, porém, teme a Deus. Eu quero explicar esse texto com vocês de Salomão aqui. Primeiro ponto que eu quero destacar com você fala assim comigo: cuidado ao se aproximar de Deus. O texto começa dizendo o seguinte, olha aqui que interessante:
guarda o pé quando entrares na casa de Deus. O texto nos orienta, de praxe, de cara, a interpretar o cuidado que a gente precisa ter na casa de Deus. Olha que interessante. O fato da gente vir para a igreja, participar, sentar, conhecer alguém, ter essa vivência dos dias a dias, faz com que a gente comece a perder a essência, perder talvez o compromisso, perder talvez a responsabilidade e o intuito de estarmos aqui. Qual que é o intuito de estarmos aqui, meus amados? Prestar um culto ao nome do Senhor. Culto não foi feito para adorar o nome de pastor. Igreja que põe o pastor lá nas alturas, essa igreja perdeu o sentido dela. Igreja que exalta o nome de líder de louvor, de pastor, de membro de igreja, essa igreja está na direção errada. Sim ou não, queridos? Porque o único lugar que deve ser exaltado o nome do Senhor é na onde? É no altar do Senhor. Aqui não é lugar de exaltar o nome de membro de igreja, não é lugar de exaltar o nome de pastor de igreja. Aqui é o lugar de exaltar o nome de Jesus Cristo de Nazaré, somente. Por isso o texto fala, olha, guarda o seu pé quando entrares na casa do Senhor, para que você não perca o sentido pela qual você está indo lá. Traduzir mais para nós isso aqui. Igreja não é lugar de você receber. Igreja é lugar de você ofertar a Deus. E quando você oferta a Deus, logo Deus não deixa em débito e te ressarce. Então, quando você sai da sua casa pensando assim, qual música que vamos cantar na igreja hoje? Será que é a música X, a música Y? Dar ao entender que você está indo para um lugar acreditando no seu subconsciente que aquele lugar está para te servir, mas na verdade o erro está aí. É nós que saímos da nossa casa e pensamos, iremos à casa do Senhor celebrar o nome dele. Amém ou não amém? Então, primeiro ponto, por isso Deus fala, guarde o seu coração quando entrares na casa de Deus. Qual o sentido? Vir à igreja é o lugar de você servir a Deus. Você não veio buscar uma bênção, você vai ser abençoado, mas você não veio buscar uma bênção, você vem entregar uma adoração sincera ao Senhor. Aí a partir disso Deus te abençoa. Por isso Deus fala, cuidado ao se aproximar da casa de Deus, aproxime com a intenção certa. Ao entrar na presença de Deus, é essencial, meus amados, termos reverência e precaução, porque é melhor ouvir do que oferecer sacrifício sem compreensão. Como é que uma igreja funciona? Ou deve funcionar? Básico: oração, louvor, palavra. Tudo que foge de oração, louvor, palavra, vai dar errado. Tudo que foge da oração, olha para mim, oração, louvor, palavra, vai dar errado. Uma igreja se sustenta através de qual? Quantos pilares? 3: louvor, adoração e pregação da palavra. Por isso que esses princípios têm que estar enraizados no nosso coração. E o texto fala, quando entrares na casa de Deus, preste atenção nesses detalhes. Não perca o intuito, não perca o sentido. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Agora o segundo ponto do texto. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir, deve ser poder isso aqui. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo. Fala comigo assim, chegar para ouvir é melhor do que se comprometer com coisa tola. Olha que interessante. O texto nos orienta o seguinte: vai para a casa de Deus, vai com a consciência certa. Eu estou indo para adorar o nome de Deus. Agora o segundo ponto: tenha palavras ponderadas. Não faça aqui nesse lugar, no calor da emoção, um compromisso que você não consegue cumprir. Esse ano, se Deus quiser, Deus, eu faço um compromisso com o Senhor que todos os dias eu vou no monte. Não, Lagoa da Prata não tem monte. Não faz esse compromisso, não. Lagoa da Prata não tem monte, que é plano. Aqui é uma cidade planejada.
Quem está me entendendo? Aí você faz um compromisso com Deus, no calor do momento, e aí você não consegue cumprir. Quer que eu te mostre um exemplo prático? Nós batemos palmas aqui durante 1 minuto, mas eu não firmei um compromisso que todo culto vai ter isso. Quem entendeu? Foi uma exceção. Mas agora imagina, todo culto eu firmo compromisso. Irmãos, durante 365 dias esse ano, todo culto que tiver, vão bater palma durante 1 minuto. E o dia que não der certo? E o dia que eu adoecer? Porque pode isso acontecer, ou não? Quem está me entendendo? Teve um irmão em Montalvânia, que ele fez um compromisso de andar descalço durante 1 ano. Você acha que deu conta de andar 1 ano descalço, irmãos? Isso é voto de quê? Voto de tolo. É o que o texto está dizendo para vocês aqui, ó. Não faça compromisso empolgado. Você vai num lugar, e aí o pastor da igreja fala com você: dê o seu tudo para Deus. Mas não tem nada, vou dar o quê? Não estou tendo nada, vou dar meu tudo. Se eu der meu tudo, como é que eu vou ficar com o quê? Mas a gente vai agindo pela emoção e acaba perdendo o sabor das coisas. Então, palavras ponderadas diante de Deus. Amém ou não amém, irmãos? Palavra ponderada, senhor. Faça um compromisso que dá conta diante de Deus. Não porque esse ano eu vou tirar mais do meu salário. Moço, não faz isso não, senhor. Você não está dando conta de cumprir o compromisso mensal, moço. Olha você inventando moda. Aí daqui a pouco a conta não fecha, dá um problema, o carro estraga. Ó você fazendo um voto de tolo. Palavras ponderadas diante de Deus. Quanto mais seu pé estiver no chão, menos a chance de você cair, menor é a chance de você tropeçar. Outra coisa que eu aprendo com você lendo esse texto, na parte aí do versículo 2, fala assim comigo: Deus é soberano. Olha aqui, meus amados, Deus é soberano. Parece algo simples demais, mas isso aqui diz muito para a gente. Quando eu falo que Deus é soberano, significa que Ele detém todo o poder. Ele tem todo o poder. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Ele domina todas as estações. Você não. Eu não. Nós não. O que é que isso tem a ver, pastor? Leia comigo o texto para você ver. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem o que fazem mal. Olha o que o texto diz: não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração, se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está na onde, queridos? Nos céus. Porque Deus está na onde, queridos? Nos céus. E você e eu, terra, lugar de mortalidade, lugar onde as coisas não batem certinho, lugar onde você programa de um jeito no seu mundo ideal, e quando vai para o mundo real sai totalmente diferente. Às vezes a gente pega uns cargos e compromissos, pesos, e colocamos nas nossas costas, como se isso nos aproximasse de Deus. Só que na verdade, quando a gente não cumprir aquilo que é um peso para nós, vai distanciar de Deus. A boa intenção, diz um ditado popular, que o inferno está lotado de boa intenção. Então, olha que interessante. Deus é soberano. Você não é não. Você é de carne e osso. Se amanhã alguém te afrontar no trânsito, você sozinho, você xinga palavrão, você fala bobagem. Não. Se alguém te fechar no trânsito, se alguém brigar com seu filho, você vai falar besteira. Às vezes a gente esquece da nossa naturalidade. Às vezes a gente esquece quem nós somos. Que pelo fato de servirmos a Deus, a gente pensa que a gente consegue compactuar com a mesma linha de plenitude de Deus. Dizer para você, você não consegue. Você não consegue. Eu sou colérico e sanguíneo. Acho que dá para ver. Se você me fizer raiva, irmão, eu vou queimar a graxa com você. É minha natureza. Eu posso tentar me controlar, mas lá dentro eu estou um turbilhão de sentimentos. Agora eu vou fazer um compromisso que eu não vou dar conta de, sabe? Fala comigo assim: Deus é soberano.
Eu não sou não. Ô Zé Marcelo, você não é soberano, cara? Em algum momento alguém vai fazer alguma coisa com você e você vai perder o controle da situação. Magela, você não é soberano. Você serve a Deus, mas você é um ser humano falho, fraco e miserável. Outra coisa que eu aprendo com vocês, quem está aprendendo alguma coisa? Fala assim comigo, eu preciso evitar promessas impulsivas. Não faça nenhum tipo de promessa com Deus que seja baseado numa impulsividade, sua ou de um terceiro. Se um pastor, alguém da oração, alguém da igreja, alguém que, sei lá, chegar perto de você e te fizer uma proposta que você não consiga fazer, é melhor você falar, pastor, irmão, eu não consigo fazer, então eu não vou fechar esse compromisso. Ó, meu irmão, vou fazer um compromisso com você. Nós vamos levantar durante 12 semanas, às 3 horas da manhã. Faz isso não, senhor. Você não vai dar conta não, senhor. Você não vai dar conta. É melhor você ir de passo em passo, irmão. Como diz meu pai, no passo do gato, devagarzinho. Não, eu faço com você um compromisso que nós vamos fazer uma oração todos os dias às 5 da manhã. Moço, você não vai dar conta não, senhor. E eu não estou dizendo, te desanimando. Eu estou te protegendo, te ensinando você a não fazer coisas para que você distancie de Deus. Quem está me entendendo? Faça coisa mais racional. Fazer um jejum de 24 horas, só bebendo água, irmão. Daqui a pouco você cai babando no chão tremendo. Aí você não dá conta não, senhor. Você não está indo na academia, não está pegando peso, não está fortalecendo, aí faz um jejum de 24 horas sem comer, e aí você tem que fazer o quê? Aí tem que cumprir o jejum. Daqui a pouco está na UPA passando mal, ocupando o leito dos outros. Evite promessas impulsivas. Evite promessas impulsivas. Evite fazer compromisso com Deus que você não consegue cumprir. Outra coisa que eu aprendo com você. Fala comigo assim, palavras têm peso. Olha o que o versículo aí diz, no versículo 2, no finalzinho aí. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu está na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Fala comigo assim, as minhas palavras precisam ser ponderadas. Quanto mais ponderado for a sua palavra, menos a chance de você errar. Quanto mais ponderada é a sua palavra, menos chance de você quebrar a cara. Diz que o tolo, ele se faz de sábio quando ele fica o quê? Calado. Se eu permaneço calado, há menos chance de eu errar. Se eu faço menos compromisso com Deus no sentido de fazer algo que eu não dou conta, há menos chance de eu errar. Eu fiz um compromisso uma vez, no propósito de Daniel. Andei de pano de saco na cidade. Moço, vou te falar com o seu negócio. Aquilo ali mata a vaidade da gente. Se você vê alguém olhar para você com um olhar que eu já vi, as pessoas me olharam de pano de saco, descalço e de cabeça rapada, menino do céu, aquilo te leva, você parece um leproso. O olhar é o olhar assim de estranha, sabe assim, a pessoa te olhar para você assim, você falar assim, cara, eu estou cagado, não pode. Eu custei vencer esse compromisso. Falei, o quê? Eu que não invento isso mais. Tá doido? Comi só legume, perdi 7 quilos, fiquei fraco, dor de cabeça o tempo todo. Mas eu falei, fiz o compromisso, agora eu tenho que o quê? Eu tenho que o quê? Cumprir. Como é que eu começo a fazer uma oferta para o Senhor e no final não dou conta de cumprir a oferta? Então olha para mim aqui. A sua fé tem que ser uma fé inteligente. É uma coisa que a gente sempre bate na tecla aqui, senhor. Seja uma pessoa inteligente para praticar a fé. Posso ouvir um amém, irmãos? Inteligente, gente. Questiona algumas coisas. O que faz, às vezes, o cristão, o crente ser ridicularizado,
é porque ele não dá o poder de questionar as coisas. Ele só baseia a crença da fé. Falou de Deus e é algo que intitula a fé, pronto, ele acredita. Não, senhor. Ouse sapiere aude, ouse saber um pouco mais. Ouse a questionar um pouco mais. Fazer uma campanha com vocês aqui. De 7 de sexta-feira com vocês aqui. Moça, não vai dar conta de cumprir as 7 de sexta-feira, não. Então não vou o quê? Inventar moda na Flávia. Lembra o pilar? Oração, pregação e adoração. Outra coisa que eu aprendo com você: se você fizer um voto a Deus, cumpra sem demora. Deus não se agrada de promessas não cumpridas. Fala comigo assim: Deus não se agrada de promessas que não são cumpridas. Eu quero que você entenda isso de forma clara, para que você não entre com um problema com o eterno. E a minha linha de ensino para você não é tipo um temor ou terror, é te trazendo consciência. Deus não se agrada de voto de tolo. Deus não se agrada de voto que você não consegue cumprir. Eu até imagino Deus na minha humilde forma de pensar aqui. Zé se propõe a fazer algo que ele não consegue fazer. Deus deve pensar assim: ô meu pai do céu, ô meu pai de mim mesmo. Ó Zé entrando numa furada. Ó Zé se comprometendo com uma coisa que não precisa. Outra coisa que eu aprendo com você. Fala comigo assim: não fazer um voto é melhor do que fazer e não cumprir. É melhor não fazer um voto, é melhor não fechar um compromisso com Deus, Braulio, do que fazer e não conseguir cumprir. Inclusive, a Bíblia diz algo sobre isso em questão do matrimônio, do relacionamento. Diz que se uma mulher, olha as condições de quebrar um voto. Se uma mulher se põe em castidade estando casada, e ela toma a decisão sem consultar o marido, diz a Bíblia Sagrada que o marido pode quebrar esse voto, porque esse voto foi feito uma atitude de forma tola, precipitada. Olha que interessante. Existem algumas condições exclusivas para que o voto possa ser quebrado, e a Bíblia fala sobre a questão do matrimônio. Se alguém é casado, e aí ou o marido ou a esposa faz o compromisso de ficar sem ter relação com seu marido, seu cônjuge, diz a Bíblia, se o marido ou a esposa não concordando com isso, ele pode o quê? Quebrar o voto. Por quê? Porque na cabeça da pessoa, olha como é que as coisas são, na cabeça da pessoa que fez o voto, Pedro, ela pensa assim: estarei agradando a Deus. Só que em contrapartida, quando ela faz um voto sem pensar em todo o contexto, ela abre brecha na vida do marido. Ou não? Sim ou não? Por isso que a Bíblia permite quebrar voto nessa condição, caso o marido não saiba. Agora, se o marido sabe e ele acorda com esse voto, ele vai ter que esperar o tempo certinho do compromisso que foi feito. Eu quero que você entenda o seguinte: servir a Deus, irmãos, é algo muito simples, mas é cheio de detalhes para ser assertivo. Quem está me entendendo? Servir a Deus é simples, mas há uma caminhada a ser trilhada para que você tenha sucesso na sua caminhada com Deus, e dentre elas é: não haja feito um tolo. Quem aqui já fez algo assim no impulso e não conseguiu cumprir e depois ficou com a cara grande assim diante de Deus? Levanta a mão para me ver. A gente fica na sem graçura, né? Você quer ver como acontece isso com a gente? Quando você faz jejum. Você faz um jejum com Deus, um compromisso com Deus de não comer daquela hora até aquela hora. Já aconteceu comigo, de eu esquecer do jejum, colocar a comida na boca. Quando eu bati a consciência, menino do céu, o desespero vem na hora, você joga a comida. E é interessante, se você fizer jejum, aparece churrasco, peixada, feijoada. Faz um jejum amanhã, que alguém vai te convidar para comer um churrasco.
É impressionante. Se você fizer um compromisso com Deus de jejum, porque jejum tem a ver com comida, fez um jejum, as pessoas te chamam para churrasco e fala, é picanha, pode vir. E você não pode contar que você é de jejum. Aí você fica pulando para um lado para o outro. Não, moço, nessa semana eu estou apertado de serviço. Seja precipitado, não só em fazer voto com Deus. Pisa ligeiro no chão, devagar. Amém ou não amém, irmãos? Sabe assim uma coisa que eu gosto da nossa igreja? Eu gosto, e gosto mesmo, é dessa coisa madura, sabe? Eu não gosto de nada emocionado, não. Eu não gosto de nada que é emocionado, porque eu sei que não dura, porque eu sei que é de mentira, eu sei que não prevalece, eu sei que não permanece. Nada que não é palpável permanece. Tudo que é muito não dura. Pois é, relacionamento com Deus para durar é assim, prático, básico, simples, e Deus se agrada do mesmo jeito. Amém? Por isso não se compromete com nada que você não dá conta de fazer, não. Pé no chão, pisa miúdo no chão, não se extrapola fazendo coisas que você não consiga fazer, porque no final Deus vai te cobrar algo que Ele nem te pediu. Vai te cobrar porque, pelo fato de você fechar com Ele o compromisso, agora você é obrigado a cumprir o compromisso. Continua comigo no texto aqui. Olha o versículo 3. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. O que Salomão está dizendo sobre esse texto aqui? É o seguinte: já reparou que a gente sonha aleatoriamente? Você sonha e não tem sentido muitas vezes os sonhos que você tem? Pois é, Salomão está dizendo que às vezes a gente troca essa utopia do sonho e trazemos ela para a realidade. Como assim, pastor? Me explica melhor. Toda vez que você tem um sonho, geralmente o seu sonho não tem um sentido sequer para seguir. Às vezes tem, outras vezes não. E aí o que acontece é que nós migramos esse pensamento e aplicamos na vida prática. Vou te mostrar sobre isso aqui. As palavras, quando nós proferimos diante de Deus, elas geram um grande peso. E quando a gente transfere a ideia de um sonho para a realidade, aquilo que parecia ser real, que é utópico, não é conseguido cumprir. Lembra quando Daniel tem um sonho e ele revela no seu sonho lá o que iria acontecer com a Babilônia? Pronto. Mas agora eu te perguntar, todo o sonho de Daniel foi relacionado a algo de Deus? Foi? Quem aqui já teve um sonho, Deus revelando alguma coisa para você? Levanta a mão para ver. Agora eu te perguntar, todo o sonho que você teve, Deus estava revelando alguma coisa? Não. Só que se você migra esse sonho para o plano prático e acredita que funciona da mesma forma, há uma grande chance de você fechar compromisso com Deus que você não consegue cumprir. Por isso o texto fala, versículo 3, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Ao versículo 4, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem diga diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque por essa razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das suas mãos. Outra coisa que o texto fala, você não pode usar a desculpa para Deus, dizendo, Deus, eu fiz esse compromisso porque o pastor me orientou, porque um sacerdote me orientou, porque o irmão me orientou. É isso que o texto fala. Você não pode terceirizar a culpa do seu não cumprimento do voto, dizendo, Deus, eu assumi esse compromisso com o Senhor, porque eu estava no calor do momento. Agora eu vou falar um trem aqui que vai entrar em muito choque muitas pessoas. Já reparou que igrejas que têm uma pegada mais avivadas, elas geram nas pessoas compromisso o tempo todo? Quem já viu isso aqui? Levanta a mão para me ver.
Gera. Vem aqui na frente que Deus vai te abençoar. Você vai trazer 20, 40, 60 reais. Tem ou não tem? Levanta a mão e ver. Tem. Você não é obrigado. E os caras usam isso aqui com maestria. Você não é obrigado a vir aqui na frente. Mas se você fizer um voto com Deus, mediante a sua fé, Deus vai te honrar. Tem N versículos na Bíblia que garante que Deus honra o compromisso que Ele faz, mediante a fé das pessoas. Mas quando você não tem consciência e vem à frente, firma com Deus um compromisso baseado numa fala de alguém, se você não conseguir cumprir, você não pode dizer que aquela pessoa que te levou a esse compromisso é culpado. Quem me entendeu? Então é melhor que você não faça o voto. Na verdade, eu vou dizer que a pessoa que faz isso, ela também tem uma carga de culpa e ela vai prestar conta a Deus em algum momento, porque se ela levou pessoas a um voto com Deus, no intuito de uma véacaria, no tempo certo Deus cobra. Mas eu não posso quebrar o voto dizendo, eu estou fazendo ou fiz isso baseado na ideia de alguém. Outra coisa que eu aprendo com você no finalzinho do texto aqui. Fala assim comigo, consciência limpa. Sabe qual que é o melhor remédio que existe no mundo? Consciência limpa. E sabe qual que é a pior dor que existe no mundo? Consciência suja. Fazer um voto com Deus e não conseguir chegar até o final vai tirar a sua paz. Fechar um acordo com Deus e fazer com que você não consiga cumprir até o final vai roubar de você a sua tranquilidade. Por isso, quer ter a consciência limpa, não firme um compromisso que você não der conta. Outra coisa que eu aprendo com você, os votos, eles representam a imagem de Deus. Como assim, pastor? Voto tem a ver com compromisso, tem a ver com fidelidade, e Deus, Ele é perfeito em cumprir voto com a gente. Todas as vezes que Deus disse algo para nós, meus amados, Ele cumpriu. Por isso que quando eu faço um voto, é como se eu estivesse usando a questão da imagem de Deus, porque voto lembra de fidelidade. Mostra para mim, pastor, na Bíblia Sagrada, um voto que Deus fez com a humanidade. Velho Testamento, o arco-íris, o que significa? A aliança que Deus fez, que nunca mais castigaria o mundo com água. Deus fez o quê? Um voto. Morrer afogado nós não vamos, está feito o voto. Então quando eu faço um voto com Deus, ou Deus olha para o voto simboliza a forma da imagem de Deus. Por quê? Porque Deus é fiel e justo, e em Deus há fidelidade. Outra coisa, para a gente finalizar aqui, o finalzinho do texto fala assim, ó. Vamos ler aqui. Versículo de número 6. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras de suas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos, a vaidade, assim também nas muitas palavras. Olha o segredo do texto, fala assim comigo, tu, mais forte, tu, porém, teme a Deus. Sabe o que é mais importante do que o voto? Temer a Deus. O mais importante do que um compromisso com Deus é o temor a Deus. Em Provérbios fala assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É mais importante você ter temor de Deus no seu coração do que fazer voto. É mais importante você temer a Deus, o seu poder, a sua majestade, do que firmar um compromisso que você não dá conta. Então olha aqui para mim, resumindo aqui. Voto é algo de Deus? Voto é algo de Deus, irmãos? Eu estou pregando em não fazer voto aqui na igreja? Estou te trazendo a consciência que, quando você faz um voto, tenha consciência de como você vai fazer esse voto. Porque se você não fizer o voto da forma certa, você vai desagradar o coração de Deus. E detalhe,
Se você faz um voto com Deus que você não consegue cumprir, Deus ele vai requerer o seu voto. Então é melhor que você tema a Deus do que seja precipitado em palavras. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Maturidade. Seja maduro. A palavra de Deus fala que não tem como a gente acrescentar nenhum côvado. Nada que a gente faça acrescente mais. Detalhe interessante aqui. Deus ele não te ama mais com o que você faz, não. Olha aqui. Não há esforço algum que faça com que Deus te ame mais. E não há pecado algum que faça com que Deus te ame menos. Entendeu isso? Não há esforço algum humano que faça que Deus te ame mais. Quando alguém, na boa intenção, faz uma promessa de sair de uma cidade e ir como um andarilho até uma outra cidade, essa pessoa não é mais amada por Deus por causa daquele compromisso que ela fez. Mesmo que ela esteja querendo oferecer um sacrifício a Deus de gratidão. Não há nenhum tipo de oferta que você faça, de ação, que faça com que Deus te ame mais. Olha aqui para mim. O maior sacrifício já aconteceu. Jesus Cristo na cruz do Calvário, ressurreto dentre os mortos. Já aconteceu. Pode se chibatar, pode se torturar, isso não faz com que Deus te ame mais. Quem está me entendendo? Agora, quantas pessoas são utópicas e acreditam que com o esforço físico de se abster de comer, de andar, de ir até um lugar, faz com que Deus seja agradecido pelo trabalho dele? Vamos orar? Pai, nessa noite nós queremos pedir ao Senhor uma palavra só: sabedoria, maturidade. Nós queremos servir o Senhor não é 2 dias, 3 dias, 4 dias, não. Nós queremos servir o Senhor por toda a eternidade. Por isso, não nos permita sermos cúmplices das nossas promessas ao Senhor. Faça com que a nossa fé seja uma fé inteligente, para que ao tomar decisões, eu não afirme algo que eu não consiga cumprir com o Senhor. Coloco os meus pés no chão, para que a minha oração, as minhas palavras sejam verdadeiras e sinceras, que eu não caia na utopia de assumir uma responsabilidade que eu não consiga cumprir. Deus, meu compromisso com o Senhor é ter temor com o Senhor. É claro, na minha jornada vou fechar alguns compromissos com o Senhor, de fazer algumas coisas que de fato há uma necessidade, mas não permita eu assumir um compromisso que eu não consiga cumprir, para que eu não possa pecar contra Ti. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, vocês tenham uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor, e que o temor do Senhor reine sobre o seu coração, amém? Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repousem sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Vai em paz, beijo no coração, Deus abençoe.